Anáfora, zeugma, polissíndeto, silepse. Que isso tem a ver com a questão de hoje? Bom, fica aqui nesse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre interpretação, compreensão de texto, semântica, figura de linguagem, enfim, tudo isso nesta questão. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí, cheio de pelo, tá? Obviamente, por causa dos meus filhos lindos. Muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de interpretação textual, figura de linguagem, semântica, enfim, tem muita coisa pra gente comentar, tá? E é claro, se você vai prestar o seu concurso aí pros Correios, lembre-se da minha mentoria de língua portuguesa, tá? Português aqui é na prática. Você tá cansada ou cansado de estudar a teoria e quando vai fazer exercício complica a tua vida e aí você não consegue entender por que você está errando? Bom, lá na minha mentoria a gente faz o português na prática. A metodologia para sua aprovação é baseada em exercício, tá? Muito exercício que irão te levar à sua aprovação. Então entre em contato comigo para a gente ter aquela conversa e começar o seu planejamento, tá? Quando a gente aí vai estudar para algum concurso, a gente precisa passar ali pelaquela fase interpretação e compreensão textual, tá? Eu já fiz até um vídeo aqui no canal em que eu falo para vocês, tá? A diferença entre interpretação e compreensão textual. E isso é importante, porque se você não sabe, existem questões que contemplam a interpretação e existem questões aí que contemplam a compreensão. Então, tem compreensão e interpretação. Você tem que saber a diferença para saber aí especificamente qual alternativa você vai marcar, porque não são a mesma coisa, tá? Então, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a diferença e também com dicas para você mandar muito bem na hora de interpretar e também aí na hora de compreender um texto, tá? Então eu vou deixar linkado aqui embaixo para que você assista a essas aulas, porque elas são fundamentais também para a sua aprovação. E é claro que quando a gente está falando de interpretação e compreensão textual, a gente vai falar também de semântica. Semântica nada mais é do que sentido, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, antônimo, sinônimo, parônimos, homônimos perfeitos, homônimos, homógrafos, enfim, tudo isso tem a ver com semântica. E, por exemplo, quando você vai ler um texto, a gente precisa, olha só até onde a semântica vai. A gente precisa, por exemplo, entender bem da semântica das conjunções, tá? E para interpretar e compreender um texto, a gente também precisa daquele toque aquele toque do estudo das figuras de linguagem. Então, bora lá pro texto, pra questão, melhor, para você entender. E a questão, ela vai falar o seguinte, tá? Já tá virando recorrente, né? Banco IBFC aqui. É claro, deixa eu melhorar isso aqui. É claro, tá vindo concurso aí, então a gente vai fazer IBFC, tá? Não tem problema se você não vai fazer não, que isso aí você pode estudar de qualquer forma por aqui também, tá? Bom, se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Encontra-se a seguinte figura, favorecendo a estrutura do texto, tá? Bom, quando a gente vai analisar as alternativas, a gente tem anáfora, zeugma, polissíndeto e silepse, tá? Aí a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, anáfora. Anáfora, ela não tem relação aí com figura. Anáfora, quando a gente fala anáfora, ela tem relação com coesão, tá? E ela tem a ver com coerência. Eita, coerência, tá? Tem a ver com coerência. Ih, ficou feio isso aqui. Vou fazer de novo aqui. Calma aí, gente. Fica aí. Eu não saí tão bonitinho. Coerência. Coesão e coerência. Agora ficou melhor, tá? E o que é a anáfora? A anáfora é o seguinte. A anáfora é um recurso, tá? É um mecanismo de coesão. A gente coloca ali uma palavrinha e essa palavrinha faz referência a um termo anterior, tá? Então, anáfora tem relação a isso. Por exemplo, quando a gente está usando os pronomes, né?
O pronome esse, quando a gente coloca, ele faz referência a um termo anterior. O pronome relativo que, né, também faz referência a um termo anterior, né? Então, eles assumem o papel aí em relação à coesão, à anáfora. Quando eu quero fazer referência a algo que será mencionado, aí tem a ver com catáfora, beleza? Então, se eu estou falando aqui anáfora, anáfora não tem a ver com figura, tá? E dentro do estudo das figuras de linguagem, a gente vai encontrar, por exemplo, figura de sintaxe. Deixa aqui nos comentários se você já conhece figura de sintaxe ou não, tá? A figura de sintaxe, o próprio nome já diz, ela vai acabar mexendo, é claro, na estrutura daquela frase, daquele seu texto, né? Então, se a gente vai pensar em sintaxe, por exemplo, a gente está pensando aí basicamente sujeito, verbos e complementos, né? E a figura de sintaxe, ela acaba mexendo aí nessa estrutura, tá? Claro, para reforçar alguma coisa dentro do seu texto. E aí a gente tem zeugma, polissíndeto e silepse, tá? Olha só que interessante, vamos entender basicamente o que cada um funciona. Quando eu estou falando da silepse, por exemplo, eu posso ter uma frase assim, ó. Eu posso ter essa frase. Os estudantes somos fortes. Olha que interessante. Quando eu estou falando essa frase aqui, os estudantes somos fortes. Olha só, essa palavrinha estudante, ela acaba não concordando com esse verbo aqui, né? Mas o que eu quero trazer para esse texto quando eu coloco aqui os estudantes, eles, e logo em seguida eu coloco um verbo também que me inclui dentro desse contexto, né? Isso significa que eu estou falando de estudante, mas também estou me incluindo dentro desse grupo. Somos fortes, tá? Isso aqui é uma silepse. A silepse, ela brinca ali basicamente com o verbo, tá? E com o sujeito, tá? O que eu quero trazer para dentro desse texto, quando eu faço essa construção, é o seguinte: eu estou falando dos estudantes, mas também me incluo dentro desse grupo, tá? E eu quero trazer, é claro, essa questão de pertencimento, beleza? Então, isso aqui é uma silepse. Quando eu falo de polissíndeto, o próprio nome já diz, poli, mais de um. E quando eu estou falando de síndeto, tem a ver aí com conjunção, tá? Então, um polissíndeto é quando eu tenho ali muitas conjunções, né? Então, eu posso falar assim, ou você trabalha, ou você estuda, ou você dorme cedo, ou você vai para academia. Perceba que eu estou utilizando ali ou em todas as estruturas. E o que eu quero fazer com isso quando eu estou colocando um monte de conjunção? Por isso que é importante você entender figura de linguagem para compreender aonde ali, né, onde o autor quer chegar. Quando eu estou colocando ou o tempo todo, eu quero realçar aquelas afirmações, por exemplo, né? Então, ou estuda, ou trabalha, ou dorme cedo, eu estou realçando aí, na verdade, essas ações, beleza? Bom, quando eu estou falando de zeugma, a zeugma também, ela também pode ser conhecida ali como elipse. Então, elipse, zeugma, a gente vai pensar o seguinte, esconde, esconde, né? O que acontece? Eu tenho na primeira parte ali do meu texto, né, do meu período, da minha frase, determinados elementos, sujeito, verbo e complemento. Só que aí na segunda parte, eu não tenho determinado elemento que eu coloquei lá na primeira, mas eu consigo identificar. Por quê? Eu li a primeira. Quando eu li a segunda, tá faltando alguma coisa, tá? Mas eu consigo entender porque eu li a primeira parte. Tá? Isso aí significa zeugma, também a gente pode entender aí como elipse, tá? Então, analisando toda essa estrutura, o que a gente vai ter, por exemplo? Se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Quando eu tô falando o outro também, eu já sei o que esse outro quer fazer. E o que esse outro quer fazer? Ele quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha. Então, você observa que tudo isso aqui eu consigo entender. Por mais que não esteja aqui, eu consigo entender porque eu já li anteriormente. Então, eu tenho uma estrutura, depois eu não tenho mais essa estrutura, mas eu consigo identificar. Então, aqui o nosso gabarito, é claro, ficou fácil aí, vai ser a zeugma.
Eu quero saber se você achou essa questão fácil ou difícil, tá? Lembrando que durante o vídeo a gente teve muita dica, tá? Então, por favor, se você gostou de alguma dica, já deixe seu comentário aqui, pode deixar o seu like, indique esse canal para todo mundo e, é claro, você também pode fazer uma contribuição aqui para o canal. Tem um superchat aqui embaixo, você pode contribuir com qualquer valor também, beleza? E me sigam lá também nas outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo para você. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença, um beijo e até a próxima.